Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui. Vamos dar sequência ao nosso estudo para a prova do ITA. Aqui eu peguei uma questão teórica de 2002, que antes de a gente resolver ela por inteira, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Tudo bem? Então vamos dar aqui uma lida na questão, daí a gente segue para a nossa revisão. Considere as seguintes configurações eletrônicas de espécies do estado gasoso. Então são 5 itens de 5 configurações eletrônicas. Começa por 1s2, 2s2, 2p1 e sai de 2s2, 2p1. Depois a segunda, 2s2, 2p3. A terceira, 2s2, 2p4. A quarta, 2s2, 2p5. Até 2p5, 3s1. Então são 5 afirmações que na verdade são 5 distribuições eletrônicas. E a partir delas são feitas algumas afirmações abaixo, né, e quer que assinale qual das alternativas é a errada. Então antes a gente vai entender como que funciona a distribuição eletrônica, os números quânticos, as suas peculiaridades, para depois a gente partir para a resolução da questão. Que, assim, não é muito trivial, não é muito, digamos assim, automático de você bater o olho e já conseguir resolver. Então é bom antes a gente ter uma revisãozinha para vocês entenderem o processo, tá bom? Então, vamos lá. Revisando, números quânticos e distribuição eletrônica. A ordem que isso é apresentado depende do material, né? É bom saber que geralmente isso acontece depois que nós passamos por toda aquela trilha de modelos atômicos, do modelo de Bohr, em que já fala sobre a questão da física quântica, da quantização das camadas, né, de energias, dos níveis, da divisão em subníveis. Então já passa por esse período da física quântica. Então provavelmente aquelas 3 princípios da física quântica, que é muito que foi a base da física quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg, o princípio da dualidade partícula-onda de de Broglie e a equação de Schrödinger já foi apresentado para vocês. Então aqui já parte mais o trabalho manual agora, que é você aplicar essas 3 leis, né, da física quântica no caso, que vocês vão ter aprendido, agora para vocês saberem como identificar os elétrons dentro de um átomo, de determinado elemento químico. E a partir disso, através da distribuição eletrônica, você consegue agora identificar a posição desses elétrons, pelo menos a maior probabilidade de eles se encontrarem. Então aqui, essa ordem às vezes varia. Vamos começar pela distribuição eletrônica, que eu acho que é o mais comum de todo mundo ter aprendido pelo menos uma vez na vida. Qual que é? A distribuição eletrônica divide em 7 camadas, e essa distribuição eletrônica é a forma como os elétrons vão se distribuir para cada camada que nós temos dos elétrons, dos elementos químicos. Então, no caso aqui, são representados 7 camadas. Na teoria, são infinitas camadas, só que as camadas em que os elétrons ocupam, basicamente, são 7. Lembre-se, teoricamente, são infinitas camadas, mas são encontrados, né, no caso, elementos químicos que ocupam até 7 camadas, beleza? Então aqui, como que você completa? 1s2, 2s2, segue a seta, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6. Ou seja, eu consegui fazer a distribuição eletrônica, ou seja, dos elétrons de determinado elemento químico, seguindo os subníveis que é característico deles, né, por conta do modelo atômico que eles estavam seguindo na época. Então, no caso, o que vocês têm que perceber disso? Camada de valência não é diferente do subnível mais energético. Esse aqui é de energético. A última camada é chamada de camada de valência. Portanto, vamos supor que você tem um elétron que tem 5 camadas.
A quinta camada é a camada de valência, porque é a última camada. Porém, não necessariamente será o subnível mais energético. Aqui no caso, o exemplo que eu dou, que eu vou dar só depois que falar sobre os números quânticos, acaba coincidindo da última camada ser o subnível mais energético. Mas isso não costuma acontecer com tanta facilidade. Então a primeira coisa sobre isso que eu quero que vocês aprendam é, primeiro, como completar, fazer a distribuição eletrônica. Segundo, camada de valência diferente do subnível mais energético. A camada de valência é a última camada. E o subnível mais energético, como o próprio nome já diz, é o último subnível, ou seja, é o último elemento da distribuição eletrônica. Então vamos supor, você tem um elemento químico, determinado número atômico, que por ser neutro, possui o mesmo número de elétrons. Daí acaba, sei lá, em 4p2, só que ele possui 5 camadas. A última camada é a camada 5 e o 4p2 é o subnível mais energético. É um exemplo que eu dei, para vocês perceberem que são coisas diferentes. Tudo bem até aí? Agora eu vou explicar um pouco sobre os números quânticos e a gente vai para a questão. Números quânticos são basicamente 4 números quânticos. Vem comigo. N, número quântico principal ou número quântico primário. L, número quântico secundário ou número quântico azimutal. M, número quântico terciário ou número quântico magnético. S, é o número de spin, ou número quaternário, ou ou spin apenas, que é referente à posição em que o elétron ocupa, a direção que o elétron ocupa, se é para cima ou se é para baixo. Isso a gente vai ver ali em cima, que cada material pode adotar de um jeito diferente. Daí você segue aquilo que o exercício fornecer para vocês. Vamos começar pelo número quântico principal, que é o N. Número quântico principal, como o próprio nome já diz, ele é o principal dos números. Por quê? Ele vai se referir a qual camada que eu estou me referindo para aquele elétron, para aquela quantidade de elétrons. Ou seja, a camada varia de 1 a 7. Olha aqui, de 1 a 7, são 7 camadas. Então esse número maior da frente, que é o número quântico principal, se refere ao número de camadas. Nós aprendemos que nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, só que ao invés de nós nos referirmos agora por letras, eles serão referidos como por números. Ou seja, da camada 1 à camada 7. Então, o número quântico principal, o número quântico primário, é o número de camadas. Tudo bem? Número quântico secundário ou número quântico azimutal é o subnível. O que é o subnível? Nós temos as camadas e essas camadas são subdivididas em níveis de energia, digamos assim, em níveis em que os elétrons vão ocupar a sua distribuição é um pouco diferente. Então o subnível ou subcamada, depende da forma como você preferir chamar, é representado pela letra L e existem 4 tipos de subníveis. Subnível S, P, D e F. L vai ser representado por um número S, 0, P, 1, D, 2, F, 3. Professor, então se eu tiver um subnível P, eu vou representar pelo número 1. É isso. Então, quando você for descrever os números quânticos de determinado elétron, de determinada montagem que você queira fazer, você vai trocar uma letra pelo número. Aqui, por exemplo, vai ser um exemplo bom para vocês perceberem isso. Professor, por que SPDF? Porque são palavras que vêm do inglês. Por exemplo, S é de Spark, o P tem outro significado. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer num vídeo rápido de curiosidades por que é SPDF. Tudo bem? No momento isso não é importante, tá? Porque eles geralmente não cobram isso. Mas, por um vídeo de curiosidade, eu faria com o maior prazer para vocês.
Beleza? Número quântico secundário resolvido. Agora, número quântico terciário ou número quântico magnético. Número quântico magnético vai se referir à posição em que os elétrons ocupam. Qual é o lugar do espaço que eles ocupam, sua posição geométrica dentro do espaço. Por que eu estou falando disso? Lembre-se, quando nós estávamos discutindo um pouco sobre o modelo atômico de Bohr, em que a física quântica é inserida, tem um pequeno detalhe. Foi falado que existe uma região em maior probabilidade que o elétron pode estar localizado. Qual é o nome dessa região? Hein? Preciso que vocês memorizem isso, hein? Orbital. O nome dessa região é orbital. Basicamente é isso que nós temos aqui. Só que ao invés de nós desenharmos orbitais, como aqui, por exemplo, eu desenho orbital P, orbital S que eu desenhei aqui, eu desenho em pequenos pacotes de energia. Orbital 1, orbital 1, 2, 3, aqui temos 5 orbitais e aqui nós temos 7 orbitais. Tudo bem? Então como que se dá essa distribuição? No subnível S, o espaço que os elétrons ocupam é apenas um quadradinho, apenas um orbital. Já no subnível P, os elétrons vão ocupar 3 orbitais possíveis. E qual que vai ser o número quântico magnético? Vai ser quando o último elétron deles, ou o elétron que você queira estudar, não necessariamente o último, vai ocupar, de acordo com cada um desses orbitais, o número embaixo. Então vamos supor, quero estudar o último elétron, esse último elétron, ele é completo, acaba por aqui. Então eu vou colocar que o seu número terciário ou número magnético é mais 1. Eu vou colocar ali depois o exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu tenho um metal de transição e acabou no subnível D. Então vocês vão perceber que, dependendo de onde esse elétron estiver localizado, eu coloco o númerozinho embaixo. Se, por exemplo, acabou aqui, então é menos 2. Eu vou colocar que o M é igual a menos 2. Aqui eu tenho o M igual a 0, o M ele pode ser menos 1, 0 mais 1 para o P. Para o D, o M pode ser menos 2, menos 1, 0 mais 1 mais 2. Lembre-se, reparem que ocorre uma relação de simetria aqui. Por isso que é o lugar onde ele ocupa no espaço. Aqui eu só tenho uma única posição. Então eu falo que M é 0. Já no subnível P, eu tenho os 3 eixos, PX, PY e PZ. Então, existe uma relação de simetria. E quais são as posições do PX, PY e PZ? Menos 1, 0 e mais 1. Porque esse 0 é como se fosse a relação aqui do meio. Então, como eu tenho os 3 eixos, como que fica? Eixo X, Y e Z. Lembre-se de como, quando a gente vai definir, por exemplo, o formato de uma circunferência, é muito comum a gente definir como raio 1, por exemplo. Então, essa parte aqui de baixo é menos 1, essa parte aqui de cima é mais 1. Aqui é menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, por exemplo. Então, por isso que existe a relação de simetria. Nós temos 3 eixos, PX, PY e PZ, e aqui eu tenho 3 orbitais, sendo que existe uma relação de simetria. Já no subnível D, ele é mais complexo o desenho, mas também existe a relação de simetria, assim como no F. Vocês depois, mais para frente, se for necessário, em exercícios de tabela periódica, eu posso mostrar como que saber os subníveis pode ajudar na identificação da tabela periódica. Por exemplo, por que eu falei D, eu falei metais de transição? Eu não falei, por exemplo, metais alcalinos ou metais de terras raras, por exemplo. Por quê? É porque no subnível D são os metais de transição que têm essa característica. A terminação em P é da família 3A até a família 8A, por exemplo. Do subnível F são aquelas duas famílias de baixo, dos actinídeos e dos lantanídeos. Então existe como você identificar, saber do subnível, qual vai ser a posição dele na tabela periódica. Então é por isso que é extremamente importante
vocês saberem como trabalhar com esses números quânticos. Tudo bem? Então aqui... e outra coisa, eu desenhei o subnível S. Por que ele é 0? Porque a probabilidade do elétron ser encontrado é aqui no meio. Então é a posição na origem, é 0. E é por isso que todos vão ter esse 0 no meio, como se fosse na origem. E as suas relações simétricas, menos 1 mais 2, menos 1 mais 1, e menos 2 mais 2, aqui menos 1 mais 1. Repare o seguinte, nessas regiões aqui, por que tem esse formato? Porque são os formatos em que os elétrons terão mais chance de serem encontrados. Então aqui é um formato de flor, o D já é um formato mais complexo, o F forma já uma coisa tridimensional, com as nuvens tridimensionais. É bem mais difícil você desenhar isso manualmente. Tudo bem? E, para fechar, nós temos o spin. Esse spin vai indicar qual é a direção do elétron, se ele está para cima ou para baixo. Geralmente, adota-se, né, em muitos livros, pelo menos aqui em São Paulo, adota que para cima é menos 1, para baixo tem valor de mais 1. Então, vocês vão completar os orbitais segundo uma regra chamada regra de Rand, em que vocês vão completar primeiro tudo numa única direção nos orbitais. Depois que vocês completaram tudo numa única direção, se ainda tiver elétron faltando, vocês trocam a direção para baixo e continua completando. E detalhe, se eu falei isso significa dizer o quê? Cada orbital só aguenta 2 elétrons. Cada orbital só terão 2 elétrons. Nunca, 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 nunca elétrons com a mesma direção. Ou seja, não tem como ser 2 para cima e 2 para baixo. Vai ser sempre um para cima e um para baixo. E como que você completa? Primeiro tudo para cima e depois tudo para baixo. Ou vice-versa, depende de como o exercício pedir para vocês. Tudo bem? Então lembre-se, aqui por exemplo, eu vou ter a divisão dos eixos x, y e z, em que cada eixo terão 2 elétrons. Então, já é para o exercício. Se por exemplo aqui eu tiver um único elétron, o cátion ele pode perder esse elétron mesmo não sendo de uma família que é costume perder. Porém pode perder. Por quê? Eu só tenho um elétron nesse eixo. E ele tem facilidade em perder esse elétron. E é isso uma das questões que a gente vai avaliar isso é um dos assuntos que a gente vai avaliar na questão que eu falei para vocês. Tudo bem? Então acho que aqui eu só vou falar do exemplo e a gente já parte para a questão. Exemplo, o sódio tem número atômico igual a 11. Estou considerando um elemento neutro. Portanto, se o número atômico é 11, o número de elétrons vai ser 11. Então, como que eu faço isso? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que você repara? Não é porque eu tenho uma certa ordem a seguir que eu vou fazer de tudo para ter sempre todos os orbitais completos. Não. Você só vai completar com a quantidade de elétrons que o elemento químico tem. Seja ele cátion, ânion ou elemento neutro. Você sempre vai ter que completar com a quantidade de elementos de elétrons que ele tem. No caso, são 11, então você completa com 11 elétrons. Então, eu quero analisar o subnível mais energético. É o 3s1, que por coincidência, é a última camada. Mas não é obrigatório que isso aconteça. 3s1, me fale os números quânticos desse elétron. O número quântico principal, 3. O S é a subcamada. Se é S, qual que é o valor dele do L? 0. Então L igual a 0. Se eu tenho subnível S, qual é o seu número magnético? M é igual a 0. Então M é igual a 0. E 1, por que 1? Porque eu só tenho um elétron. E eu adoto igual o sistema daqui de São Paulo, que o para cima é onde começa e tem valor de menos 1. Portanto, se eu tenho só um elétron, eu só vou ter um elétron aqui para cima. E só tem um elétron para cima, qual que é o valor dele? Um elétron para cima, menos 1. Então S é igual a menos 1. O S, gente, ou vai ser menos 1 ou vai ser mais 1. Acabou, não tem outro. Ou é mais 1 ou é menos 1. Deu menos 2? Não, tá errado.
Deu menos meio? Tá errado. Ou é mais um, ou é menos um. Só isso. Tudo bem? Então vamos agora para a questão. Bom, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer as distribuições eletrônicas para vocês e vou colocar umas observações. Certo? Isso foi a distribuição eletrônica que foi dada no exercício. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, vamos dividir esses subníveis P's naqueles eixos que eu falei para vocês. Px, Py e P0. Então isso seria o quê? Se eu só tenho um elétron no P, então qual que é a ordem? É Px, Py, P0. Então, portanto, esse eixo é o eixo Px. Isso é no estado fundamental. Certo? 1s2, 2s2, 2p3, eu posso dividir ele da seguinte forma. 1s2, 2s2, 2p1, x, 2p1, y, 2pz, 2p1z. Ué, professor, não entendi. Lembra que eu falei para vocês que vocês sempre têm que completar tudo numa única direção e depois inverte? Se eu tenho 3 elétrons e eu tenho 3 orbitais, eu tenho que completar tudo primeiro numa única direção, para depois inverter. Então, como eu tenho 3 elétrons, que é justamente o número de orbitais que eu tenho, então eu vou ter um elétron em cada orbital. Esse caso aqui seria o estado fundamental dele. Ou seja, o que é de se esperar. Agora, vamos supor que ocorra a excitação desse elétron. Então, você pode ter essa distribuição. Só que nesse caso é estado, excitado. Vai ter se falar, mas por que é o estado excitado? Porque esse elétron vai ser excitado a ocupar determinada posição em x e y, ou no caso o z que está sumindo. Então esse elétron vai para o x. Você fala, mas por quê? Pensa no orbital. Eu tenho 3 orbitais aqui, eu tenho isso daqui. Daí, se eu excito esse elétron, ele não pode pular para cá. Ele tem que começar do início. Então, fica assim, ó. Tudo bem? Porque é a regra de Hunt. Você tem que obedecer essa ordem para você conseguir completar os elétrons, né, dentro dos orbitais. Agora para o 3, eu posso ter 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 e 2pz1. Esse seria o estado fundamental. Completei os 3 e voltei no x com sentido contrário. Então aqui vai ter 2 mesmo. Só que esse aqui seria o estado fundamental. Agora o estado excitado.
Falo, mas e agora não é P3? Não. Lembra que cada orbital só ocupa dois elétrons possíveis. Se eu já tenho 2 no X, então vai ocupar a posição do Y. Esse Z pula para o Y, porque o X já está completo. Então, assim, é bom vocês treinarem bastante, quando vocês vão treinar para a prova do ITA, por exemplo, a completar os orbitais, para vocês entenderem o processo. Aqui eu tenho 3 exatos. Se eu excito um elétron, por exemplo, que é do Z, que é a parte mais externa, ele vai ser excitado e vai completar o orbital que começa a ser completo com uma posição para cima, ou seja, é o X. Vai ter um para cima e um para baixo e o Y do lado. Agora que eu já tenho um X completo, vai para o orbital do lado, que é o Y. Então isso é a forma... mas assim, é mais um problema de você treinar, você completar os orbitais seguindo a regra, do que a parte mais teórica mesmo, né? Aqui no caso, como esse elétron pulou para o Y, seria o estado excitado. No 4, eu vou ter um S2, 2S2, 2PX2, 2PY2 e 2PZ1, certo? Nesse caso, eu só tenho um estado fundamental. E aqui embaixo, qual seria o natural? Que esse elétron ocupasse o P6. Então não é comum isso acontecer. Então, para que isso aconteça, que um elétron saia da sua posição original, que deveria ser a posição Z, e pule para uma outra camada, significa dizer que ele sofreu o quê? Excitação. Portanto, esse estado 5 é só excitado. Tudo bem? Então, lembrando, aqui eu tenho os 3 subníveis completos, daí eu vou excitar esse elétron pula para a primeira parte. Então eu tenho isso daqui, excita esse elétron, ele pula para a primeira parte. Então fica assim, no seu estado, certo? Já nesse caso já tem um X completo, então o elétron excitado pula para o Y e o Z some. Então aqui eu tenho um estado só fundamental, aqui fundamental estado, aqui só fundamental e aqui embaixo só excitado por conta dessa configuração aqui. Esse elétron deveria estar ocupando o subnível P, mas não está. Então significa dizer que ele foi excitado a ocupar a camada mais externa. Tudo bem? Essa parte aqui era o que você deveria saber na questão. Isso é o que foi dado. Agora a gente analisa as informações. As configurações 1 e 4 podem representar estados fundamentais de cátions do segundo período da tabela periódica. Questão 1 e 4 pode representar estados fundamentais de cátions na tabela periódica. Correto? Aqui não dá para você perceber, mas você pode ter um cátion por conta dessa configuração eletrônica. Na realidade, eu acredito até que não seja exatamente cátion que eles queriam falar. Poderia ser átomos, por exemplo. Mas, no caso, por incrível que pareça, dá para você ter. Então, 1 e 4, correto. Sem problema. As configurações 2 e 3 podem representar tanto um estado fundamental como um estado excitado de átomos neutros do segundo período da tabela periódica. Perfeito. Fundamental estado. Sem problema. A configuração 5, que é essa última, pode representar o estado excitado de um átomo neutro do segundo período da tabela periódica. Perfeito. Foi o que eu expliquei aqui para vocês dessa configuração eletrônica. D. As configurações 2 e 4 podem representar estados excitados de átomos neutros do segundo período da tabela periódica. A 2 pode. A 4 não. A 4, essa configuração aqui, ela só é no estado fundamental. Ela não tem como ser no seu estado excitado. Portanto, a 4 ela não pode ser do estado excitado. A 2 pode, a 4 não.
Portanto, a afirmação errada é a letra D. D. Vamos marcar aqui. D. Tudo bem? E para desencargo de consciência, vamos ler aí. As configurações 2, 3 e 5 podem representar estados excitados de átomos neutros. 2, 3 e 5 pode. Então, tudo correto. Resposta letra D. Não é uma questão tão simples. Vocês tinham que ter todo aquele conhecimento que eu passei antes para vocês. Tudo bem? E pode gerar dúvida da 1 e 4. Aqui, sem você olhar, você já percebe. Posso perder esse 1 elétron, vira cátion, estado fundamental. Posso perder esse 1 elétron. Ó, só tem um elétron aqui, eu posso perder ele. Se eu perco esse elétron, me torno cátion. Então, estado fundamental, eu posso perder esse elétron e formar um cátion. Sem problemas. Ou então, eu posso ter perdido um elétron no seu estado fundamental e também se tornou cátion. Então, não há problemas na 1 e 4, tá correto. Ou seja, a letra D é a nossa resposta. Beleza? Vídeo longo, resolução um pouco mais complexa por ser de teoria. Fiz uma revisão o máximo que eu pude, né, para vocês conseguirem resolver essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, estou aí para ajudar vocês, beleza? Um beijo, bom final de semana, valeu!